Então, eu quis colocar hoje, nesse nosso bate-papo, como tela de fundo, uma imagem do universo. E como nós vamos falar de trabalho, nós nunca poderemos nos esquecer que o universo ele está em constante trabalho. Trabalho no universo é algo que está sempre ativo. Então, o universo ele não para. E assim são as nossas existências dentro desse universo. Então, trabalho, sobriedade e continência. A bibliografia, como eu disse inicialmente, vem lá do livro do Leão Diniz, Do Caminho Reto, no capítulo 11, um trecho muito bonito e interessante que a Marta fez a gentileza de me enviar, foi de extrema utilidade. Isso também está no nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 10. A gente encontra lá uma série de informações que nos leva a esse tema, o trabalho. E no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no item 2, que também aborda esse assunto. E a frase do dia é essa: o trabalho é sempre um refúgio seguro na prova, um verdadeiro amigo na tribulação. Então, em todos os momentos difíceis, trabalhemos, tá? Porque ele é um refúgio seguro, tá? Nesses momentos de dificuldade. E aí eu quis trazer, assim, uma definição, aquela definição geral do que vem a ser trabalho. Então, o nosso dicionário diz assim, que trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para a realização pessoal, moral e desenvolvimento econômico. Tá? Então, o trabalho ele tem uma abrangência muito grande. Tá? Porém, hoje, o que nós vamos falar, o foco, é mais sobre esse trabalho que sai de dentro de nós para a nossa evolução e nosso crescimento. E diz assim a canção, né? Só o trabalho persistente e fraternal pode dar felicidade na vitória contra o mal. E a humanidade trabalhando até o fim ganhará a fraternidade e pode ser feliz assim. E a música continua. Mas aí já está uma mensagem desta canção, né? Que nos incita a prestar atenção no trabalho, que ele seja persistente e fraternal, né? E assim nós teremos a felicidade espiritual, né? A felicidade também nesse plano de provas e expiações no qual nós estamos vivendo. Então, quis trazer aqui uma nota, né? E vejam só como as coisas mudam, né? A antiguidade romana havia desonrado o trabalho, tá? Fazendo dele uma condição de escravatura. Tá? Então, o trabalho naquela época, na Antiguidade Romana, tinha muito a ver com escravidão, trabalho forçado, né? A obrigatoriedade de fazer os trabalhos de acordo com aqueles legisladores da época. Disso resultou a sua esterilidade moral, sua corrupção, suas insípidas doutrinas, tá? Então, muitos veem o trabalho como um fardo, muitos veem o trabalho como um castigo. Alguns dizem assim, eu não mereço. Mas quando nós ficamos sem trabalho, nós vamos atrás dele, né? Então, para desvincular um pouco isso desse trabalho físico, do trabalho profissional, que também é muito importante, como já citamos, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho voltado à espiritualidade. Então, segundo a doutrina espírita, o trabalho pode ser entendido como uma lei soberana e universal, ou a própria lei da natureza. Natureza é trabalho.
Por isso que eu citei o universo no início, sendo uma necessidade para o ser espiritual. Então, o ser espiritual precisa do trabalho. Afinal, possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, capacita o homem a ter novas visões do mundo e, a cada vez mais, contribuir com a lei do trabalho, como nos diz o livro dos Espíritos. Então, o trabalho é uma lei para as humanidades planetárias, assim como as sociedades do espaço. Estamos falando da espiritualidade. Desde o ser mais rudimentar até os espíritos angélicos que velam pelos destinos dos mundos, cada um executa a sua obra, a sua parte, no grande concerto universal. E aí, lei do trabalho no Espiritismo e a influência do trabalho na evolução. O trabalho formal, convencional, que ocupa os nossos dias e é regido por regras carnais, também contribui para a evolução espiritual, segundo a lei do trabalho no Espiritismo. A simples realização de tarefas, tendo como objetivo o retorno monetário, e alguma satisfação, auxilia a disciplina dos indivíduos, de acordo com a visão espírita. Então, mesmo o trabalho material, ele exige a disciplina, né, a nossa disciplina, a disciplina também do próprio espírito. Além disso, proporciona a capacidade de conexão à verdadeira missão, incentivando a nossa reforma íntima. Penoso e grosseiro para os seres inferiores, o trabalho suaviza-se à medida que o espírito se purifica. Torna-se uma fonte de gozos para o espírito adiantado, insensível às atrações materiais, exclusivamente ocupado com estudos elevados. Então, está aí nessa frase, né, que o Leon Denis nos traz, ele diz que o trabalho, né, ele faz com que aqueles seres, aqueles espíritos, até inferiores ou mais grosseiros, com o trabalho eles vão suavizando, eles vão se purificando, vão sendo burilados, né? No entanto, deve-se ressaltar que nem todo labor carnal se relaciona ao trabalho espiritual. Porque existem, né, atividades que não são assim tão evolutivas, né? Afinal, a má conduta no dia a dia do trabalho pode contribuir para o afastamento do caminho da evolução. Então, vamos falar um pouco sobre o que é a lei do trabalho no Espiritismo e a sua influência na evolução espiritual. Segundo a doutrina espírita, o trabalho pode ser entendido como uma lei soberana e universal, ou a própria lei da natureza, sendo uma necessidade para o ser espiritual. Afinal, ele possibilita ao espírito desenvolver a sua inteligência, capacita o homem a ter novas visões do mundo e a cada vez mais contribuir com a própria lei do trabalho. Então, claro que a conduta do homem durante a realização do seu labor é de extrema importância para o seu caminho espiritual. Afinal, esse progresso é embasado na bondade, na caridade e no bem coletivo. Se, por um lado, o espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, também pode atrasar o caminho de sua ascensão. Então, o trabalho ele tem que ser produtivo, tem que ser proativo, tá? Tanto esse trabalho carnal quanto o trabalho espiritual. Porque senão ele pode atrapalhar a ascensão,
a evolução espiritual, tá? Sendo que da forma contrária, com a bondade e caridade, pensando no bem coletivo, ela eleva a nossa condição espiritual. Por isso, é indispensável vigiar as atitudes cotidianas, pois as nossas ações, quando negativas, atraem espíritos inferiores que se aproveitam dessas atitudes. Como Deus está sempre trabalhando, o homem deve buscar o seu lugar no espaço e tempo presente, a fim de contribuir positivamente com as leis de transformação da natureza, com as leis da evolução da natureza, pois Deus está sempre trabalhando. Por isso que o universo está sempre em movimento. E o que é trabalho na visão espírita? Continuando. Deus, a inteligência suprema, trabalha incessantemente e organiza o espaço e o tempo, fornecendo aos indivíduos a oportunidade de contribuir com as leis que regem as encarnações. Então, inteligência suprema, Deus, que trabalha incessantemente e organiza tudo ao nosso redor, nos dá a oportunidade de nós contribuirmos com as leis que regem as encarnações, com as leis que elevam e evoluem os espíritos. A lei do trabalho no espiritismo é uma ferramenta indispensável para a evolução da sabedoria do espírito, aproximando-o de vibrações mais elevadas. Então, a lei do trabalho, ela te eleva e te aproxima a esferas mais elevadas, né? Porque se nós estamos no mundo de provas e expiações e passando por essas provas para nos elevarmos, através desse trabalho persistente e fraternal, como diz a canção, tá? Nos eleva, nos aproxima de vibrações mais elevadas. O trabalho na visão espírita relaciona-se à contribuição do homem com a criação, né? A contribuição do homem com aquilo que Deus espera de nós, pois é uma ferramenta de conexão com o divino. O divino que existe dentro de nós se torna acessível por meio do trabalho. Então, o homem que consegue colocar a sua centelha de divindade no seu trabalho, ele consegue penetrar camadas muito profundas das tramas da existência. Então, ele consegue compreender, ele consegue entender, ele consegue se relacionar, ele consegue interagir mais profundamente, né? Externando essa centelha divina que existe dentro de todos nós. E aí nós fazemos a nossa conexão, né, com a divindade. Lei do trabalho, com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, há vários trechos que citam o trabalho como ferramenta de evolução da inteligência e produção de alimento para o espírito. A máxima deve ser observada em: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Vejamos a seguir o que diz o Evangelho no capítulo 25: buscai e achareis. Então, vamos lá. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência, fazendo com que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente se desenvolva, que nós tenhamos melhores percepções e, consequentemente, um relacionamento humano melhor com os nossos
irmãos. Além disso, a lei do trabalho, segundo o Espiritismo, é algo natural e necessária ao homem, como podemos ver no seguinte trecho. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que ele cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as, tu mesmo. Não te daremos a força, nós te daremos a força necessária se a quiserdes empregar. Então, os espíritos nos dizem isso, tá? Que ele não vem em nenhum momento te isentar do trabalho, e sim te incentivar para que através do trabalho você possa evoluir moral e espiritualmente. Então, andas e chegarás, né? Toparás com pedras, haverão dificuldades. Olha, afasta-as de tu mesmo. Vença as dificuldades. Por quê? A espiritualidade vai nos dar força necessária se nós a quisermos empregar. E segundo o Livro dos Espíritos, o capítulo 3 fornece algumas respostas sobre as leis do trabalho e esclarece que toda ocupação útil é trabalho. Acompanhem trechos de algumas respostas disponíveis nesse capítulo. Então, na pergunta 674, é assim: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Resposta: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Pergunta 674. E na 675, pergunta assim: por trabalho só se devem entender as ocupações materiais? E a resposta vem: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, qual a influência do trabalho na evolução do espírito? Reforçando, a necessidade do trabalho no plano terreno influencia em demasia na evolução do espírito. Afinal, ele ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes, tá? E essas virtudes e outras mais são todas aquelas que nós buscamos na nossa reforma íntima. Então, para alcançá-las é necessário o trabalho para que haja essa evolução do espírito. No entanto, quando sua atuação é feita com o objetivo de enganar, prejudicar, burlar regras necessárias e ser fonte de reclamações, pode resultar em consequências ruins ao espírito, só reforçando aquilo que já foi dito lá atrás, né? Por isso, o trabalho carnal trata-se de um desafio a ser enfrentado a cada dia. Então, precisamos nos conscientizar. O importante é que a oportunidade de prática da paciência, humildade e comprometimento seja aproveitada ao máximo para que o labor terreno se conecte com o espiritual. Então, que haja, então, uma conexão, toda ela voltada para o bem, para a proatividade, né? Porque essa evolução do trabalho carnal, ela incide também na sua evolução, na nossa evolução espiritual. Então, trabalho é a lei da natureza. O trabalho não deve ser encarado como uma obrigação desagradável, que se encerra com uma comemoração na iminência dos dias de descanso, né?
finais de semana, férias. A gente costuma dizer assim: ah, que bom, sextou, né? Então, eu estou livre do meu trabalho, né? Normalmente voltado mais ao trabalho físico e tal. Mas nós precisamos continuar trabalhando dioturnamente, tá? Nos finais de semana, nos feriados, nas férias, existe sempre um trabalho a ser realizado, principalmente no que tange à nossa evolução moral e espiritual. Ao contrário, precisa ser relacionado aos conceitos da lei da natureza, que o apresenta como maneira de bem viver a vida e galgar passos para a libertação espiritual diariamente, que foi o que eu acabei de citar. Aquele que contribui e oferece de boa vontade a sua atuação para a melhoria de algum aspecto social, conquista a proximidade com os benefícios espirituais. Jorge, Vejam um só. minuto, viu? Um minutinho. Ah, obrigado, Marta, obrigado. Então, quem contribui, né, oferece de boa vontade, né, na sua atuação para a melhoria, cria ou conquista uma aproximação maior com os benfeitores espirituais. Então é isso que Jesus nos ensina, é isso que Deus pede, né? O que Deus gostaria que nós fizéssemos, né? Trabalhemos, mas sempre nessa visão. Então, eu estava dizendo assim, gente, que aquele que contribui e oferece de boa vontade a sua atuação para a melhoria de algum aspecto social, conquista a proximidade, né, com os benfeitores espirituais. Então, olha só a importância, né, do trabalho persistente, fraternal, né? Como diz a musiquinha lá. Então, três tipos de trabalho segundo o Espiritismo. E eu quis colocar essa imagem aí, porque olha que trabalho lindo, né? Você ajudar, dar à luz, né? Conceber uma pessoa e ajudar essa pessoa a ser um homem de bem. Então, eu achei essa imagem bonita, então eu quis trazer para vocês. Mas vamos falar de três tipos de trabalho segundo o Espiritismo. Então, de acordo com a doutrina espírita, o trabalho pode ser classificado em três tipos. Primeiro, material. Aquele que visa produzir, que nós estamos falando o tempo todo, né? Aquele que visa produzir recurso material para sanar as necessidades cotidianas, realiza o trabalho material. Seu objetivo restringe ao que o dinheiro pode proporcionar e é muito importante considerando o contexto de uma sociedade capitalista. No entanto, é comum que as pessoas que atuam somente para o fim monetário fiquem insatisfeitas, estressadas e infelizes. Então, trabalhar só visando a materialidade não vai te trazer a felicidade, né? O segundo é o aspecto moral. Então, é visto como moral todo trabalho que respeita a regra da boa conduta, fazendo o correto discernimento do bem e do mal, e optando, obviamente, pelo bem. Então, nesta atuação, os princípios éticos são conseguidos, perdão, são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. E o terceiro é o espiritual. Por fim, o trabalho espiritual é feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outro plano astral. Os trabalhos espirituais podem causar grandes mudanças em nossas vidas, principalmente quando são direcionados à caridade e ao bem coletivo.
Então, objetivos do trabalho na visão espírita, existem dois principais objetivos, né? O que nós falamos anterior foi tipos, agora nós vamos falar de objetivos do trabalho na visão espírita. Então, o primeiro deles é o suprimento das necessidades materiais por meio da captação dos recursos necessários à sobrevivência, estudo, lazer, entre outros. E o segundo trata-se da necessidade de ser útil e contribuir para o progresso comum. O valor do trabalho no Espiritismo, então, sem a possibilidade de trabalhar, o homem permaneceria imaturo em relação à inteligência. Afinal, apenas o trabalho possibilita a ocupação plena da mente e nos torna úteis para as pessoas e para o mundo, de uma forma geral. O valor do trabalho pode ser entendido como a oportunidade de operar boas vibrações agindo pelo benefício da criação. Então, qual o limite do trabalho e do repouso, segundo o Espiritismo? O trabalho não deve ser realizado de maneira exagerada, resultando em sobrecarga, né? Então, de acordo com a visão espírita, o repouso é fundamental para que as energias sejam recuperadas e a atuação não seja prejudicada. Portanto, deve-se medir corretamente a quantidade de trabalho a ser exercida sem cair nas amarras da preguiça ou da ambição. E aí, vamos falar um pouquinho sobre sobriedade e continência, que é um tema que o Leão Diniz traz para a gente, que é muito interessante da gente colocar uma observação, um foco nisso. Então, no cristianismo, é pregada a sobriedade, onde na Bíblia é descrito que as pessoas devem ser sóbrias em tudo que elas fizerem. Uma pessoa que vive em sobriedade tem uma vida equilibrada nos mais variados aspectos. Então, a primeira condição para se conservar a alma livre, a inteligência sã e a razão lúcida é a de ser sóbrio e casto. Os excessos de alimentação perturbam-nos o organismo e as faculdades. A embriaguez faz-nos perder toda a dignidade e toda a moderação. O seu uso contínuo produz uma série de moléstias, de enfermidades que acarretam uma velhice miserável. Dar ao corpo o que lhe é necessário, a fim de torná-lo servidor útil e não tirano. Tal é a regra do homem criterioso. Reduzir a soma das necessidades materiais, comprimir os sentidos, domar os apetites vis e libertar-se do jugo das forças inferiores é preparar a emancipação do espírito. Então, ter poucas necessidades é também uma das formas da riqueza. A sobriedade e a continência caminham juntas. Os prazeres da carne enfraquecem-nos, enervam-nos, desviam-nos da sabedoria. A volúpia, que é o grande prazer dos sentidos, né? É como um abismo onde o homem vê desmoronada todas as suas qualidades morais. Longe de nos satisfazer, atiça os nossos desejos. Desde que a deixamos penetrar em nosso seio, ela invade-nos, absorve-nos e, como um turbilhão, extingue tudo quanto há de bom e generoso em nós. Então, cuidado com a volúpia, que é esse grande prazer dos sentidos carnais, né? Acaba por dominar-nos, por se apossar de nós completamente. Evitai os prazeres corruptores em que a juventude se estiola, em que a vida se disseca e altera. Então, escolhei, em momento oportuno, uma companheira, né? Ele está falando da volúpia,
Então, escolhei em um momento oportuno uma companheira e sede-lhe fiel. Constitui uma família. A família é o estado natural de uma existência honesta e regular. O amor da esposa, a afeição dos filhos e a sã atmosfera do lar são preservativos soberanos contra as paixões que nos estiolam, né? A sobriedade e a continência, né? A luta contra as seduções dos sentidos não são, como pretendem os mundanos, uma infração às leis morais, um amesquinhamento da vida. Ao contrário, elas despertam em quem as observa e executa uma percepção profunda das leis superiores, uma intuição precisa do futuro. Então, atirar-se às volúpias carnais é privar-se por muito tempo da paz que usufruem os espíritos elevados. Essa paz somente pode ser adquirida pela pureza. Não se observa isso desde a vida presente, quer dizer, nós não vemos isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Que atirar-se a essas volúpias carnais, tá? Nos afastam-nos das purezas espirituais. As nossas paixões e os nossos desejos produzem imagens, fantasmas que nos perseguem até no sono e perturbam as nossas reflexões. Mas, longe dos prazeres enganosos, o espírito bom concentra-se e retempera-se e abre-se às sensações delicadas. Os seus pensamentos elevam-se no infinito. E desligado, com antecedência das cobiças ínfimas, abandona sem pesar o seu corpo exausto. Meditemos muitas vezes e ponhamos em prática o provérbio oriental: ser puro para seres felizes e para seres fortes. Então, trabalhemos com nossa sobriedade e continência. Conclusão: nosso trabalho é a vida, é a glória, é a paz da humanidade. Obreiros do pensamento, analisai os grandes problemas, estudai a natureza, propagai a ciência, espalhai por toda parte tudo o que consola, anima e fortifica. Que de uma extremidade à outra do mundo, unidos na obra gigantesca, cada um de nós se esforce a fim de contribuir para enriquecer o domínio material, intelectual e moral da humanidade. Leon Denis. Então, como vimos, ao seguir a lei do trabalho no Espiritismo, o indivíduo progride em sua evolução espiritual com sobriedade e continência. Por isso, é importante estarmos atentos às oportunidades de praticar a caridade e a disciplina que o trabalho proporciona, respeitando os próprios limites e princípios. Então, meus irmãos, que assim seja, graças a Deus. E eu quis trazer essa imagem que mostra, né, São José ensinando Jesus a executar um trabalho, tá? Um trabalho físico, na medida que Jesus veio para fazer o grande trabalho da nossa elevação moral e espiritual. Muito obrigado e uma boa noite a todos.